Pedro La Roca, 97 FM. Depois da vitória, da goleada lá na Venezuela, eu queria que você falasse sobre duas alterações que você trouxe para o jogo de hoje. Primeiro, na lateral direita, por que do retorno do Igor Vinícius, depois de um bom jogo e do menino ter ganho confiança, e o Oliva saindo do time para a entrada do Arão. Um jogo que a Chapecoense poderia ficar atrás, especialmente no primeiro tempo. O Oliva, para dar essa velocidade na saída de bola, não seria uma escolha mais interessante? Obrigado. Em cima do resultado negativo, tudo que vocês questionarem, vocês vão ter razão, né? O que a gente tem que fazer, não só no futebol, na vida, é ter coerência com as coisas que a gente faz. Se eu preservei o Igor e o Arão por os dois estarem com lesões, e eu não quis agravar lesão, automaticamente eu recuperando o Gabriel Menino e o próprio Oliva, tendo ele jogado muito bem, a minha saída de bola com o Arão é a mesma do Oliva, não é pior, né? E a marcação do Arão é mais forte do que a do Oliva, e ele jogando do lado do Bom Tempo, é natural que você tenha que voltar ao titular, assim como o Igor também. Agora, a disputa de posição, a gente fez o que deve fazer, que é ter a coerência, e a disputa está aberta. Não é porque você começa com 11 que esse 11 é teu titular. Nós temos 16, 15 jogadores que são titulares e eles se revezam nessa titularidade. Cuca, tudo bem? Boa noite. Vinícius Chico, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Antes da pausa para a Copa do Mundo, você falava muito desse período, desse intervalo, para reequilibrar esse elenco santista e readquirir a forma física desses jogadores. Reequilibrar o elenco não foi possível a partir do momento que o Santos tem esse transfer ban, e a parte física voltou a ser um problema nesses últimos jogos. O Santos, contra o Lanterna, não conseguiu vencer na competição. O que esperar desse time que, no período que teve para evoluir, parece que regrediu em relação àquele que terminou vencendo Vitória no último jogo antes da Copa? E se você teme o rebaixamento do Santos? Muito obrigado. Você está falando em cima de uma partida, né? Se você pegar o jogo passado, evoluiu. E esse jogo evoluiu. Então, eu acho que nós não jogamos bem, mas mesmo assim finalizou mais de 20 vezes. Teve 11 escanteios, mas a bola está lá na frente, a gente está lá tentando fazer o gol de todas as formas, né? O adversário bem fechado. Na primeira finalização da Chapecoense, ela fez o gol e aí desestabilizou, porque cria-se um frisson enorme de descontentamento, e normal e merecido, que a gente teve, e o jogador perde parte da confiança, tendo que fazer o segundo gol, e ainda não bastasse, nós fizemos um autogol em duas jogadas que eles fizeram pelo lado esquerdo nosso. Se você notar, a gente tinha 6 jogadores contra 3 no primeiro gol que tomamos, então numericamente a gente estava inteiro, então não está mal fisicamente. E o segundo gol, pior ainda, nós tínhamos 7 jogadores dentro da área para defender contra 2, e fomos infelizes, fizemos um autogol. Aí você tem que remar contra tudo para tentar fazer o gol. Lógico que desestabiliza um pouco, você joga o time todo para frente. Boa noite, Everton Ramos aqui da Rádio Bandeirantes. Queria uma análise sua dessa partida, né? Dessa derrota não, esse empate com sabor de derrota para o Santos. Mas até explicando para o torcedor, um Santos que não consegue vencer, na teoria, o adversário mais fácil desse campeonato brasileiro, num alto jejum, num longo jejum de vitórias mesmo. A equipe da Chapecoense só venceu o Santos no campeonato. O Santos não consegue os 3 pontos contra essa Chapecoense. E depois já do primeiro gol, é um Santos que emocionalmente se abala. O Santos tem trabalhado esse emocional dos jogadores? Tem um time ainda? Você acha que dá para se salvar do rebaixamento? Sim, lógico que dá para se salvar, mas cada jogo é um aprendizado, né? Você tem 1-0, você não precisa se expor, e a gente não nos expusemos para o jogo. Nós não tomamos gol de contra-ataque. Nós fizemos uma linha errada, lá atrás demos condição para o lado direito, e a gente numericamente tinha o dobro de jogadores do que o adversário. Então a gente se posicionou mal em 2 jogadas da linha de fundo, pelo lado esquerdo nosso. Não é o lateral ou ponta, é o lado esquerdo. E aí nós falhamos 2 vezes, não, mesmo numericamente tendo o dobro de jogadores do que o adversário, falhamos, e aí tem que
remontar, o adversário cresce, pega confiança, está jogando bem fechadinho atrás, né? Lógico, a gente compreende, e martelou, bateu daqui, de lá, conseguiu empatar, mas o resultado foi muito ruim. Cuca, aqui, tudo bem? Wagner Frederico. Essa questão emocional volta à tona, né, de novo, num jogo em que estava controlado o primeiro tempo e o time sofre um apagão e sofre 2 gols seguidos no segundo tempo. O primeiro gol já mexeu demais com o time já se perdeu. Qual é o papel dos jogadores mais experientes? Porque a gente vê um time, um elenco, que tem jogadores não só com experiência, mas jogadores vencedores, acostumados com todos os tipos de fase, né, de momento. Rony, Gabigol, Neymar, o Ilharão e tantos outros aí. Falta um pouco mais desses jogadores? Você entende que esses jogadores poderiam dar um pouco mais? Eu não falo nem dentro de campo, nem na questão técnica. A questão de grupo mesmo, para puxar esse time para frente, puxar para cima, dar mais equilíbrio para esses garotos, porque é impressionante, porque basta um deslize, um problema que o time parece que se desmonta. Qual é o papel desses líderes do time, na sua opinião, e eles estão fazendo o que você espera deles? Veja, hoje nós tínhamos lançado em campo, eu acho que, se não a melhor, muito próximo da melhor equipe, tecnicamente falando, que a gente lançou em campo. Só que você tem que comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Você reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo, que a gente vinha tendo melhor do que a gente teve hoje. Hoje, nosso trabalho coletivo, no segundo tempo, ele não funcionou. Nós deixamos a desejar, mesmo com 21 finalizações, não funcionou. Porque você é um jogo para você ter imposição dentro de sua casa e vencer. Hoje era jogo para ter vencido. Não podia, de forma alguma, ter escapado dos pontos que escaparam. Agora, a gente tem que ter equilíbrio, entender o porquê que isso aconteceu, e se você não conseguir pôr a tua melhor equipe tecnicamente dentro do campo e puser a tua melhor equipe coletiva, é o que você tem que seguir. Porque a gente não consegue ser feliz em 15 dias. Quando você tem hoje uma autoafirmação, ganhar o jogo hoje, que você já vem de vitória lá do Cuenca, do Vitória da Bahia, você tropeça no Botafogo, perde. Daí hoje você ganhou lá fora 4-1, vem para cá, é hora de você firmar, se autoafirmar, você empata com a Chapecoense com gosto de derrota. Agora você tem que remar de novo nesses jogos que vêm seguidos, que é a UCV e 2 Remos, e depois o Atlético Paranaense, para se comprovar mais uma vez. Então, a gente tem que ter uma regularidade, tem que ter uma sequência de bons resultados para poder respirar mais tranquilo. Cuca, aqui. Renato Rodrigues, Destaque Esporte, Esporte por Esporte. Eu queria fazer a pergunta em relação ao Benjamin Roleiser. A gente viu que, em alguns momentos, ele parecia abaixo dos seus companheiros de ataque, até mesmo na primeira etapa, e quando ele é substituído, a torcida vaia o Roleiser na saída. E eu queria entender de você, mesmo sendo um jogador tecnicamente acima e que foi contratado por um preço tão alto, até agora ele não conseguiu se provar dentro de campo. Como trazer um jogador do tamanho dele e pelo preço que ele veio para render dentro de campo e, claro, vocês conseguirem colher os devidos frutos? Eu acho que o Roleiser estava fazendo bons jogos. Antes da parada, estava fazendo muito bons jogos. Ele era, na ausência do Neymar, o cara que estava pensando o jogo para nós, que estava desequilibrando em algumas partidas. Ele estava muito bem. Nessa retomada, ele está buscando, ele não está igual ao que estava no primeiro semestre, mas ele está buscando, né? A gente tem que, aí é o trabalho do treinador, tentar entender o porquê para resgatar tudo que ele fez de bom antes para nós, né? Ele custou caro, eu sei, mas ele é um jogador bom, ele merece o que foi pago, mas nesse momento ele precisa mais da gente também, da gente poder entender. Ele errou alguns passes hoje, até falei com ele no meio tempo, mas ele se movimentou, tentou, infelizmente não era o dia dele. Cuca, boa noite.
Boa noite. Eu não vou falar de nenhuma peça especificamente, nem do jogo de hoje, mas eu vou falar de atitude, porque me chama a atenção você falar de felicidade. A gente não consegue ter felicidade por 15 dias. E o último suspiro de felicidade do torcedor santista foi aquela final de Libertadores. E aí a gente pode ter como comparativo, porque você era o técnico daquele time. No papel, aquele time era pior do que o time de hoje. O que você compara com aquele momento com o de hoje, por como que você fazia aquele time jogar e o time de hoje, que é tecnicamente melhor, não consegue entregar nem metade do que aquele time entregava? Muito boa. O teu questionamento é muito bom, muito importante também. Aquele time tinha os mesmos problemas que a gente está tendo agora, praticamente, né? E a mesma hombridade que esses caras estão tendo aqui agora, que eles tiveram também, entenderam o momento do clube, e a meninada fez a diferença. Nós não contratamos ninguém, o grande trabalho nosso é recuperar jogador que não estavam rendendo, a gente recuperou alguns, perde um pouquinho, como o companheiro ali falou agora há pouco, mas o grande entorno nosso é a recuperação dos jogadores. Você ter 15, 16 titulares para poder te servir em 3 frentes que a gente está, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro. Você fala que aquele time de 2020, tecnicamente, era inferior a esse, mas é o que eu falei agora há pouco, no começo. Nós temos os melhores tecnicamente escalados, a gente tem que ter um melhor coletivo. E se a gente tiver um melhor coletivo, tinha melhor um coletivo. E a gente tem que entender isso aqui. Reunir os melhores, mas os melhores têm que correr um pelo outro, todos nós. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pôr os melhores todos. Senão, você vai ter que daqui a pouco buscar um que não é tecnicamente tão bom, mas vai te compor numa marcação mais forte ou numa recomposição mais forte também. E é natural do jogo. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Mais uma vez, o sistema defensivo do Santos cometeu falhas na segunda etapa. Gostaria de saber se nas próximas partidas você vai fazer mudança no sistema defensivo. E também mais uma pergunta aqui para continuar, a questão do Ananias. Se o Ananias vai continuar tendo oportunidades na equipe do Santos. Bom, não é porque ele fez um gol contra que ele vai ser penalizado. Vamos tirar o Ananias, não joga mais. Da mesma forma que não é porque o Luan foi mal lá em 2 lances com o Botafogo que ele não vai jogar mais. E nós vamos recuperar, porque o Luan é bom jogador. E todos sabem que ele é bom jogador, mas vacilou. Pronto. E hoje nós vacilamos também, mas a gente tem que recuperar jogador, e é o que nós vamos fazer. Cuca, boa noite. Aqui, Antônio Vinícius, Auri Verde Brasil. Sobre uma substituição, eu gostaria de entender qual foi a sua ideia no momento da entrada do Cabageiro, que não era um jogador que vinha tendo tanta sequência de jogos, e também sobre a saída do Barreal, que talvez junto com o Neymar era o jogador que mais dava uma movimentação interessante para o ataque. Obrigado. No Barreal você viu que ele cansou, né? Você viu que ele não estava mais conseguindo ali, tamanho foi a entrega dele no jogo. Isso é óbvio, né? Do Cabageiro, o Cabageiro entrou fazendo um 4º homem pela direita e entrou bem, participou das jogadas lá e entrou bem, era o que a gente precisava, uma velocidade maior naquele momento, e acho que ele entrou bem, melhorou um pouco a nossa situação. Lógico que é pouco tempo, mas é um jogador importante para nós, sabe? A gente vai ter que ter paciência, calma com ele, que ele vai nos ajudar bastante. Boa noite, Cuca. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu queria te perguntar das compensações que você precisa fazer por conta do elenco mal montado do Santos esse ano. Um exemplo o Santos sempre sofreu bastante com bola aérea. Quando o Tassiano joga, você tem esse homem na bola aérea defensiva e ofensiva. Quando você tira ele do time para voltar o Gabigol, você precisa colocar o Arão no time. E aí o Oliva, que fez uma boa partida num jogo anterior, precisa sair para o Arão jogar por conta que do bola bom aérea. Que você entende isso. E aí outras compensações, por exemplo, o Roleiser teve que jogar de ponta direita porque o Gabigol, o Neymar volta pro time. E aí, com isso, ele parece meio perdido quando ele joga pela direita. E a mesma coisa acontece até um pouco com o Barreal, que o Neymar cai muito pela esquerda, o Barreal tá na esquerda, ele cai por dentro. E eu queria saber dessas compensações que você precisa fazer. Melhor equipe técnica e coletiva. E tudo isso que você falou
praticamente se perguntou e respondeu. Fim da entrevista coletiva. Muito Valeu. obrigado, Cuca. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos.